Lucas capítulo 3. E no ano 15 do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, e Herodes tetrarca da Galiléia, e o seu irmão Filipe tetrarca da Itureia e da região de Tracônites, e Lisânias tetrarca de Albidínia, durante o sumo sacerdócio de Anás e Caifás, veio no deserto a revelação da palavra de Deus a João, filho de Zacarias, e percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, como está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: voz de um que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, e fazei direita as suas sendas. Todo vale se encherá, e todo monte e outeiro se abaterá, e o caminho tortuoso se converterá em retidão, e os caminhos pedregosos serão aplainados, e toda a carne verá a salvação de Deus. E João dizia à multidão que saía para ser batizada por ele: linhagem de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos próprios de arrependimento, e não comeceis a dizer dentro de vós mesmos: Abraão temos por pai, porque eu vos digo que Deus pode levantar destas pedras filhos a Abraão. E agora mesmo já está posto o machado à raiz das árvores, e toda árvore, pois, que não der bom fruto, será cortada e lançada no fogo. E a multidão o interrogava, dizendo: que faremos, pois? E ele respondendo lhes disse: quem tiver 2 vestimentas, que reparta com aquele que não tem. Quem tiver alimentos, faça o mesmo. E chegaram também alguns dos publicanos para serem batizados, e lhe disseram: mestre, que devemos fazer? Então ele lhes disse: não exijais mais do que aquilo que vos está ordenado. E alguns dos soldados também o interrogaram, dizendo: e nós, que faremos? E ele lhes disse: a ninguém trateis com violência, e nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso ordenado. Estando o povo em expectativa e discorrendo todos em seu coração a respeito de João, se ele seria porventura o Cristo, João respondeu a todos dizendo: eu na verdade vos batizo com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, de quem não sou digno de desatar as correias de suas alparcas. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele, cuja pá está na sua mão para limpar perfeitamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro, mas ele queimará a palha com fogo inextinguível. E assim, admoestando-lhes acerca de muitas outras coisas, também anunciava o evangelho ao povo. Mas o tetrarca Herodes, sendo repreendido por ele por causa de Heródias, mulher de seu irmão Filipe, e por todas as maldades que havia feito, acrescentou sobre todas ainda esta: encerrou João em um cárcere. E aconteceu que, como todo o povo foi batizado, e sendo Jesus também batizado, orando ele, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: tu és o meu filho amado, em ti a minha alma se compraz. E o mesmo Jesus tinha quase 30 anos quando começou o seu ministério, sendo, segundo se cria, filho de José, de Eli, e Eli de Matã, e Matã de Levi, e Levi de Melqui, e Melqui de Janai, e Janai de José, e José de Matatias, e Matatias de Amós, e Amós de Naum, e Naum de Esli, e Esli de Nagai, e Nagai de Maate, e Maate de Matatias, e Matatias de Semei, e Semei de José, e José de Judá, e Judá de Joanã, e Joanã de Rezá, e Rezá de Zorobabel, e Zorobabel de Salatiel, e Salatiel de Neri, e Neri de Melqui, e Melqui de Adi, e Adi de Cozã, e Cozã de Eumadã, e Eumadã de Er, e Er de Josué, e Josué de Eliezer, e Eliezer de Jorim, e Jorim de Matã, e Matã de Levi, e Levi de Simeão, e Simeão de Judá, e Judá de José, e José de Jonã, e Jonã de Eliaquim, Eliaquim de Meleá, Meleá de Meiná, e Meiná de Matatá, e Matatá de Natã, e Natã de Davi, e Davi de Jessé, e Jessé de Obed, e Obed de Boaz, e Boaz de Salmão, e Salmão de Naasson, e Naasson de Aminadab, e Aminadab de Arão, e Arão de Esrom, e Esrom de Pérez, e Pérez de Judá, e Judá de Jacó, e Jacó de Isaque, e Isaque de Abraão, e Abraão de Terá, e Terá de Naor, e Naor de Serug, e Serug de Ragal, e Ragal de Peleg, e Peleg de Eber, e Eber de Salá, e Salá de Cainã, e Cainã de Arfaxade, e Arfaxade de Sem, e Sem de Noé, e Noé de Lameque, e Lameque de Matusalém, e Matusalém de Enoque, e Enoque de Jarete, e Jarete de Maalalel, e Maalalel de Cainã, e Cainã de Enos, e Enos de Sete, e Sete de Adão, e Adão de Deus.